Boa noite a todos. Eu acho que a turma dá para me ouvir. Tá tudo bem? Seja bem-vindo nesse segundo dia de seminário da Interreligiosa dos Clérigos Cristãos. Desejo realmente um bom encontro nessa noite. Vamos ouvir a nossa cantora Helena, que vai nos cantar nesse momento para iniciar esse encontro de hoje. Sonha com a nova manhã, um mundo novo deve chegar. Tem fé, não é impossível se tu estás decidido. Sonha com amor sem fronteiras, amor sem barreiras. Não olhes para trás. Viver com a emoção de viver, sente a vida em paz. Lembra, novo destino, novo caminho, que o sol brilhará onde passa a ser um mar de luz, onde a bondade e o amor renascerá. Que um dia encontremos este sonho realizado. Não há nada que destrua tua alma da verdade. Sonha, sonha, sonha. Não existe sem barreiras. Não olhes para trás. Não é impossível se tu estás decidido. Sonha com um novo destino, novo mundo, todos os dias. Onde passa a ser um mar de luz, onde a bondade e o amor renascerá. Sonha, sonha. La la la. Sonha. Muito obrigado, Helena. Uma grande salva de palmas para ela, essa cantora tão fantástica. Obrigado, Helena. Essa noite, nós vamos ver um capítulo que chama A Queda do Homem. A turma pode se perguntar, mas de que vai falar da queda do homem? O que é a queda do homem a ver comigo? Ontem, nós vimos o princípio da criação. A teologia da unificação
começo com esse capítulo porque esse capítulo mostra o sonho de Deus quando começou a criar o universo inteiro. Qual foi o objetivo de Deus criando os seres humanos? Como ontem, muito pastor me mandaram mensagem muito boa, mostrando que realmente ele viu como é que Deus, né, criando espírito e corpo, masculino e feminino, esse aqui reflete a imagem de Deus. Uma das que ele falou em Gênesis, vou criar realmente o ser humano na minha imagem. Então, o princípio da criação explicou também a relação da receber, a existência depois da morte, né, o propósito da vida. Tudo isso aqui é maravilhoso. Primeira vez que eu vi esse capítulo, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa que Deus tinha como objetivo, né, no propósito da criação. E agora? E aí me perguntava, então por que não deu certo? O que aconteceu que não deu certo? Claro que cada um de vocês com a Bíblia na mão sabe, a teologia da unificação vem para completar o que você já sabe. Por que eu estou falando isso? Na época do Abraão, Noé, Deus traz o quê? As ofertas. Não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha Jesus, não tinha Moisés. Era só as ofertas. Todo ano você faz oferta do seu carneiro, oferta da sua vaca, né? Seguindo a tradição que Abraão deixou, porque Deus pediu para Abraão fazer as ofertas, ele fez oferta, então deixou essa tradição. Quando Moisés chegou, ele falou, agora é época das leis para seguir, os 10 mandamentos. Aí virou uma outra verdade. Aí o povo judeu, seguiram essa verdade por 1.500 anos. Aí, quando Jesus chegou, o que ele falou? Moisés falou para você, olho por olho, dente por dente? Eu falo que não. Se alguém te tapa aqui, dá outro lado para ele bater. Quer dizer, é a época do Jesus. Então, agora, a UPF está falando que a UPF, não, quer dizer, o movimento da teologia de unificação, até agora, a Bíblia, o cristianismo nos guia até aqui. Agora, o princípio divino vem para completar, para revelar mais coisas que vão nos ajudar. Claro que vai ser falado coisas que você nunca percebeu ou nunca prestou atenção. Então, esse que nós vamos ver agora com o nosso grande líder, Dr. Simão Ferraboli, é um advogado, ele é o presidente da UPF América Latina, já tem mais quase 40 anos no caminho da fé. É um homem que passou em diferentes países, é um brasileiro que eu adoro muito. Ele está aqui hoje para compartilhar conosco a queda do homem. Dr. Simão, microfone está com o senhor. Boa noite a todos. Muito Boa obrigado, apóstolo Bubacar. Quero cumprimentar a todos na paz e no amor do Senhor, nosso Deus e nosso Criador. E quero dizer da minha alegria de poder estar com vocês. Mais um dia, graças a Deus estamos vivos, apesar de toda a dor que nós sentimos, porque todo dia tem alguém ao nosso redor que acaba sendo vencido por essa tragédia, né, do Covid-19. Vamos continuar orando e vamos continuar acreditando, né, que essa situação vai passar o mais rapidamente possível. E, é claro, vamos nos vacinar também, porque, com certeza, a vacina também vai ser um instrumento para ajudar a espantar esse vírus para longe de nós. Como o apóstolo Bubacar estava falando, ontem, a página que foi vista é uma página muito bonita, a página do princípio da criação, plano original de Deus, a alegria que Deus queria sentir, ou que Deus sentiu com cada uma das suas criações, a alegria que ele teve, maior ainda, no 6º dia, quando ele criou os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva. Tem gente que, às vezes, quando a gente fala em Adão e Eva, utilizando o linguajar bíblico, a pessoa fala assim, ué, você ainda acredita em Adão e Eva? Que história é essa? Tá, se você não quer acreditar em Adão e Eva, você é livre, não precisa. Você pode acreditar em Romeu e Julieta, mas que deve ter existido um primeiro casal na história, com certeza existiu. Então, o nome, nós adotamos o nome que está lá
na Bíblia Sagrada. Adão significa primeiro homem e Eva significa a primeira mulher. Então, nós adotamos esse nome porque entendemos que a linguagem bíblica é uma linguagem revelada por Deus e é muito importante que a gente tenha como base da nossa vida de fé esse entendimento. Então, a queda do homem, desculpe, vou compartilhar com vocês o PowerPoint dessa noite, e a queda do homem é uma página inglória, tanto para Deus quanto para a humanidade. A queda do homem é algo que nunca deveria ter ocorrido. A queda do homem foi uma tragédia humana, uma tragédia para Deus e uma tragédia para o ser humano. Então, nós temos que detalhar, entender claramente a queda do homem, porque a queda do homem não é produto da estratégia de Deus. Muito pelo contrário, a queda do homem é produto da estratégia de Satanás, o antideus. Então, eu falei ontem, o nosso inimigo comum é o inimigo de Deus e é o inimigo nosso, se chama Satanás. É esse que nós temos que combater. E é esse que nós temos que denunciar perante o céu e a terra. Porque ele estragou o plano de Deus e ele estragou a nossa vida também, ok? Então, a origem do mal, o desvio do padrão originalmente planejado por Deus, é o que nós iremos ver. Ontem, o pastor Valcir, de uma forma tão esplêndida, durante 40 minutos, expôs aí rapidamente o princípio da criação. Então, ele mostrou como seria o plano original da criação de Deus para os seres humanos. O homem ele foi criado com mente e corpo para estar conectado com Deus, para receber essa direção vertical e para colocar isso em prática horizontalmente através do seu corpo físico, ok? Então, o ser humano ele deveria ser um com Deus, um templo de Deus, um ser de deidade, um ser que realizou o ideal da criação, que são as 3 grandes bênçãos, e um ser de valor único, eterno, imutável e absoluto. Assim também se tornar um ser de amor verdadeiro, porque a essência de Deus, como o pastor Valcir falou ontem, a essência de Deus é coração e amor. E nós, feitos à imagem e semelhança dele, devemos nos assemelhar nesse coração e amor de Deus. E um ser que conhece a vontade de Deus e um ser que não peca, um ser que não dá trégua para Satanás, que não dá chance para Satanás em nossa vida, ok? Então, veja bem, a queda do homem é um mito ou é um fato histórico? A pergunta que eu faço é, quem pintou esse quadro da queda do homem e colocou um homem e uma mulher nus no Jardim do Éden? Dessa maneira. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui somos todos adultos. Todos adultos. Se um homem ele está num local nu, sem roupas, e se aproxima dele uma mulher, também nua, sem roupas, e oferece para ele uma fruta, uma maçã, uma pera, uma banana, o que quer que seja. Vocês acham que o homem ele vai prestar mais atenção à fruta que ela segura na mão, ou ele vai prestar mais atenção no corpo desnudo daquela mulher? Então, esse desenho, ele está simbolizando alguma coisa muito mais profundo do que simplesmente um fruto literal que Eva estaria supostamente dando para Adão. Então, vamos analisar bem rapidamente os diferentes conceitos de queda do homem que nós podemos encontrar com muitos teólogos e historiadores e pessoas que procuraram desvendar
a origem do mal. Segundo Kaufmann, o relacionamento do homem com a natureza, sem reverenciar Deus, ocasionou a queda. Segundo os discípulos de Kierkegaard, a confiança no conhecimento especulativo provocou o banimento de Adão e Eva do Jardim do Éden. Segundo Berdayer Tillich, a queda foi um mal necessário para o homem desenvolver seu potencial. Segundo os evangelhos sinópticos, o pecado implica no domínio de Satanás sobre os homens, tornando-os impuros. Segundo João Evangelista, o pecado é um poder que arrebata o homem de Deus, lançando-o à alienação. Segundo Paulo, o poder maligno é personificado através do desejo sexual. Segundo Agostinho, o pecado é orgulho e concupiscência. E segundo a Bíblia, o pecado foi a desobediência ao mandamento de Deus de não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, para nós entendermos, chegarmos a uma conclusão exata sobre o que foi, não podemos ter dúvida sobre isso, nós vamos fazer uma análise bem detalhada deste contexto. Olhando a situação nossa, do ser humano hoje, cada um de nós pode sentir que nós fomos criados por Deus, mas temos um relacionamento com o mal, com Satanás. Dentro do ser humano, o ser humano ele tem uma mente original que o puxa para fazer as coisas boas, que o direciona para o bem, para ser feliz através da prática do bem, mas também dentro do ser humano existe uma mente má, que o puxa, que o conduz para fazer as coisas erradas, e a consequência de fazer as coisas erradas é a infelicidade. Então, o homem decaído, que somos nós, ele tem um estado de conflito inerente, e a queda do homem é a origem deste conflito. Então, vamos ver. A origem do mal, do pecado. E é interessante porque a Bíblia Sagrada, além de outras coisas muito importantes que ela traz, ela é um dos únicos livros na história que foram escritos com a inspiração divina, e lá em Gênesis 3, a Bíblia fala bem claro, tentação de Eva e queda do homem. Ali que está o problema. Veja que não é tentação de Eva e superação do homem, e o homem venceu a tentação, muito pelo contrário, está dizendo bem claro, né? Tentação de Eva e queda do homem. Vejam vocês que a Bíblia, conforme está em Mateus 13:34, fala assim, tudo isso disse Jesus à multidão por parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. A Bíblia, ela é cheia de enigmas. Precisa a luz do Espírito Santo de Deus para decifrar, para descobrir esses enigmas ocultos na Bíblia Sagrada. E vejam vocês que o Éden, ou a situação da queda, envolve 5 grandes enigmas. Primeiro é a árvore da vida, segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal, terceiro é a serpente que existia lá, quarto é o fruto proibido, quinto é o jardim. Para nós decifrarmos totalmente a questão da queda do homem, nós temos que decifrar esses 5 enigmas que envolvem a queda do homem. Vejam como é interessante. Adão e Eva estavam colocados no jardim do Éden, e uma das primeiras palavras que Deus deu para Adão e Eva foi não comer. Se não come, vai viver. Mas se comer, vai morrer. Veja o paradoxo. Porque todo mundo sabe que para viver é preciso comer. Mas se comer, morre. Quando nós olhamos para isso aqui, nós podemos entender que aqui já tem uma dica que não se fala. Não estamos falando aqui de comida para o corpo. Não estamos falando aqui de alimento. Ok? Estamos falando de alguma coisa muito mais séria, muito mais profunda que estava envolvendo essa questão. Veja, Gênesis 2:17, a palavra de Deus fala assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A pergunta que eu faço para vocês, era o jardim do Éden.
um jardim. Será que só tinha uma árvore com frutas? Ou será que existiam muitas árvores, muitas frutas diferentes? Existia uma fruta específica que foi proibida por Deus para comer. Claro que as outras era uma outra situação que o ser humano poderia ter utilizado para comer. Não necessariamente tinha que comer somente aquela que tinha sido proibida. Então, nós temos que analisar com profundidade essa questão. Vejam, as duas árvores no Jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. Então, a pergunta que nós temos que fazer, essas árvores eram árvores literais ou eram árvores simbólicas? Se nós encontramos que tem muitas coisas na Bíblia que estão escritas simbolicamente, assim como tem outras que estão escritas literalmente, nossa sabedoria é não literalizar o que é simbólico e não simbolizar o que é literal, porque senão a gente comete um engano, né, para si mesmo. Como é difícil a gente já discernir o que é a árvore da vida, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, vamos analisar primeiro o fruto. Vamos pensar nesse fruto. Esse fruto era um fruto literal ou era um fruto simbólico? Vamos pensar em Deus como Pai, como Criador. Ele, como um Pai de amor, ele criaria uma árvore com frutos mortíferos no jardim do Éden, no lugar onde ele iria colocar os seus filhos? Deus iria fazer isso? Uma mãe faz um bolo gostoso e coloca veneno no bolo e coloca na geladeira e fala para o filho, meu filho, o bolo tem veneno, não pode comer. Algum pai ou mãe faria isso? Por que nós achamos que Deus iria fazer uma árvore com frutos mortíferos e iria colocar no jardim do Éden para os seus filhos comerem? Vamos pensar nas palavras de Jesus, Mateus 15:11. Não é aquilo que entra na boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que sai da boca é a palavra. A palavra ela pode enganar, ela pode induzir ao erro, ela pode seduzir. Tem outras pessoas também que dizem que esse foi um teste de Deus. Quem foi que criou o universo todo e criou os seres humanos? Deus não conhecia os seres humanos, ele precisava testá-lo? Tinha alguma coisa nos seres humanos que Deus não conhecia? Ele conhecia absolutamente tudo do ser humano. Ele não precisava testar, não tem como justificar que ele tinha criado lá uma árvore com frutos mortíferos e tinha colocado essa árvore simplesmente para testar os seus filhos. Isso Deus não faz. O desejo de comer o fruto foi maior do que o desejo de viver. A palavra era bem clara: se comer, morre. Adão e Eva tiveram tanto desejo de comer que eles desprezaram a questão da morte. Nós sabemos que no universo só existe um desejo maior do que o desejo de viver. É o desejo do amor. O amor supera o desejo da vida, ok? Então, nós vamos ver que isso tem alguma coisa a ver com o amor. Pecado é herdado através da linhagem de sangue. Se você come um fruto e ele está envenenado, ele está estragado, esse fruto vai te dar dor de barriga, mal-estar, ou pode até mesmo causar a sua morte física. Mas veja que o fruto que foi comido lá no Jardim do Éden, ele arrasou a linhagem de sangue do ser humano. Ele se impregnou na linhagem de sangue do ser humano e foi passado de geração a geração até nossos dias. Isso mostra claramente, não estamos falando de um fruto literal, estamos falando de um fruto simbólico. Então, essa passagem já falei. É óbvio que quando nós falamos que o fruto é simbólico, ele naturalmente é produzido por uma árvore simbólica. Então, vamos analisar as árvores.
né? Em Gênesis 2:9, a Bíblia fala que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Então, Gênesis 3:24, depois da queda, a Bíblia fala, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a árvore da vida era um objetivo, era um ideal, era uma posição, uma situação que Adão tinha a esperança de alcançar antes da queda. Mas veja, essa esperança no ser humano não morreu com a queda. Ela continuou. Vejam que os homens do Antigo Testamento, Provérbios 13:12, está dizendo: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo realizado é uma árvore da vida. Os homens do Antigo Testamento continuaram desejando alcançar a árvore da vida. Vejam vocês que o livro do Apocalipse 22:14, que é um livro do Novo Testamento, fala que o homem do Novo Testamento continua querendo alcançar a árvore da vida. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, vejam que nós estamos extrapolando o limite de uma árvore literal plantada para produzir frutos mortíferos, etc. Aliás, se aquela árvore existiu lá no Jardim do Éden, aí se extinguiu a espécie daquela árvore, porque todo fruto existe para o benefício ou do ser humano, ou dos animais, ou dos pássaros ou insetos. Não existe nenhum fruto que tenha sido criado para destruir qualquer espécie, muito menos a espécie humana. Então, a esperança de Adão antes da queda não era por poder, nem era por posses materiais. A esperança dele era para a perfeição, era tornar-se a imagem e semelhança do seu Criador. Tal Pai, tal Filho. Esse era o projeto de Deus. Então, quando nós olhamos, o homem que realiza o propósito da criação, ele se torna um homem de vida. Portanto, a árvore da vida representa um homem de vida. Vejam vocês como é interessante. Se essa árvore da vida tivesse se tornado uma árvore madura e produzido frutos, essa árvore da vida teria produzido árvores da vida como seus descendentes. Todavia, se ela se tornasse uma falsa árvore da vida, ou se ela tivesse um erro, uma falha, lá no começo, as falsas árvores da vida iriam aparecer na descendência. Vejam vocês, quando olhamos lá no Éden, o desejo de Adão era alcançar a árvore da vida. Jesus veio, né? Provérbios 13:12, fala, testemunha sobre a árvore da vida, que era Jesus. E na era do Novo Testamento também, Apocalipse está apontando a árvore da vida que será realizada no segundo advento do Senhor. Então, vejam, a Bíblia diz que existiam duas árvores especiais. Nós já deduzimos que uma árvore, a árvore da vida, representa o homem de vida, o homem ideal, representa Adão. E a árvore da ciência do bem e do mal, que estava junto com a árvore da vida no Jardim do Éden, representa a mulher ideal. Portanto, representa Eva antes da queda. João 15:5, 15:4, interessante porque Jesus ele falou assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todo mundo sabe que Jesus não era um pé de parreiras, não era um pé de uvas. Ele era um homem,
mas ele se considerou a uma árvore da vida, para que todo broto que estivesse enxertado nele pudesse ter vida e vida em abundância. Provérbios 11:30 fala que o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Muito bem. O outro ponto importante para nós refletirmos é sobre a serpente. Veja vocês que essa serpente, ela era capaz de se comunicar com o homem. Eu já fui algumas vezes lá no Instituto Butantan de São Paulo para ver, né, as serpentes que existem lá, que eles utilizam para tirar, né, extrair o antídoto, né, para picadas de serpente. E puxei conversa com todas elas, mas nenhuma me respondeu. Nenhuma cobra fala. Se a cobra falava, quando é que ela perdeu a fala? E é interessante porque essa cobra, ela conhecia o mandamento de Deus, era um ser inteligente. Conforme está lá em Apocalipse 12:9, ela é chamada a antiga serpente, o demônio e Satanás. Lá no Butantan, eu fiquei olhando, quando fala lá o nome científico da serpente, se tinha alguma chamada demônio e Satanás, também não achei nenhuma. Essa família se extinguiu, ela não existe mais sobre a Terra. Essa família, se de fato fosse uma família de serpente literal, é óbvio que estamos falando também de uma serpente simbólica. Originalmente, essa serpente vivia no céu, era capaz de tentar o homem e dominou o espírito humano desde a queda até os dias atuais. Então, isso é uma coisa muito séria. A gente imaginar que é uma cobrinha que se rastejou no chão e que fez esse estrago todo na vida dos seres humanos e perpetuou o seu domínio sobre a terra, isso é muita infantilidade de nossa parte. É algo muito mais sério, muito mais profundo, muito mais comprometedor. Apocalipse 12:7-9, a Bíblia fala, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram nem mais, se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, aquela lá do Éden, que tentou os primeiros antepassados humanos, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja aqui, em Gênesis 3:1, a Bíblia fala que, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja vocês que, além de falar, além de argumentar, ainda ela fez uma pergunta capciosa, porque, na verdade, não foi de todas as árvores do jardim que Deus tinha proibido comer. Deus tinha proibido comer apenas uma. Mas essa pergunta foi uma pegadinha, né, que esse ser fez para poder prolongar a conversa com Eva lá no Jardim do Éden. Isaías 14:12-15, a Bíblia fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que vocês acham desse ser? Se fosse uma cobrinha qualquer se rastejando pelo chão, ela podia ter esse tipo de raciocínio? Isso aqui é o raciocínio de um ser espiritual. Isso aqui é o raciocínio de um ser inteligente. Isso aqui é o raciocínio de um ser orgulhoso, arrogante, que queria ser mais do que o próprio Deus, queria competir com Deus. Portanto, essa serpente é um arcanjo, é um líder de anjos. Ele foi o responsável pelo mal que se propagou na terra
desde a queda dos primeiros antepassados humanos. Ok? Já vou dar o nome dele. Esse é o arcanjo Lúcifer. O arcanjo Lúcifer foi o tentador, foi aquele que deturpou a história humana quando ele enganou Eva e depois enganou Adão, junto com Eva, para destruir a linhagem, a vida, o amor e a consciência do ser humano. 2 Pedro 2,4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, entregou-os às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ora, os anjos pecaram. Está dizendo aqui que os anjos pecaram. Qual foi o pecado que os anjos praticaram? Isso é muito importante, gente. E aos anjos, Judas, olha, Judas, a epístola de Judas só tem um capítulo, mas ela tem um segredo histórico, porque ela fala assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui já desvendou o segredo. O problema foi o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra, né? O pecado de Sodoma e Gomorra, todo mundo sabe que era o pecado sexual, as orgias, o pecado da carne, da concupiscência. E vejam vocês, o pecado do anjo foi o pecado sexual, conforme está em Judas capítulo 1, versículo 6, 7. Qual é o pecado que os homens, que os seres humanos praticaram? Veja que em Jó 31, 33, a Bíblia fala assim: se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Vejam vocês que aqui, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, a Bíblia diz que ao ouvir passos de Deus no jardim, eles correram se esconder e eles esconderam suas partes inferiores. Veja que eles não esconderam nem a boca, nem as mãos. Né? Se você comeu alguma coisa, você comeu com a boca, então deveria esconder a boca. Mas por que eles esconderam as partes inferiores? Porque naturalmente foram elas que foram envolvidas na queda do homem. Então, veja agora como dá para desvendar facilmente esse mistério, a simbologia da queda. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Eva. E o fruto dessa árvore, que era proibido de comer, significa o amor de Eva. Até quando que esse fruto era proibido de comer? Até quando Adão e Eva atingissem a maturidade e Deus iria abençoar Adão e Eva como marido e esposa. A bênção do matrimônio é o que possibilita um homem e uma mulher entrar na experiência conjugal entre eles. Essa bênção é a bênção que Deus iria dar para Adão e Eva. A mesma coisa que aconteceu lá naquela época, deveria acontecer com toda a humanidade, descendentes de Adão e Eva, recebendo a bênção de Deus através dos seus pais. Os pais iriam abençoar os seus filhos em casamento para eles iniciarem a sua vida conjugal e a sua família sobre a terra. Então, veja, aí como nós podemos ver claramente, né, a sequência, a Bíblia fala que o arcanjo, a serpente, deu o fruto para Eva, que achou de agradável aspecto e sabor, e comeu. E depois Eva deu o fruto para Adão, que também comeu. Então, o processo foi exatamente esse. O arcanjo Lúcifer praticou fornicação com Eva, e depois Eva, contaminada pelo desejo, pelo sentimento arcangélico, praticou o ato sexual com Adão, praticou fornicação com Adão. Esse ato entre Adão e Eva
era um ato futuro que deveria acontecer com a bênção de Deus. Aqui ele foi influenciado prematuramente pelo arcanjo Lúcifer, completamente fora do plano e da vontade de Deus. Então, todas as religiões condenam a fornicação e adultério como os maiores pecados do ser humano. Os israelitas, os muçulmanos também, praticam a circuncisão como uma maneira de indenizar, tirando sangue do órgão masculino, como uma forma de indenizar aquele erro que aconteceu lá no Jardim do Éden. As civilizações avançadas não podem controlar a promiscuidade sexual e a degradação moral que, infelizmente, tem assolado a terra nesse tempo. Mateus 19, 12 fala assim: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Veja que Jesus ele falou de uma forma muito, assim, profunda essa expressão, no sentido da necessidade do ser humano dominar o seu desejo sexual. Então, o plano original da criação de Deus era que Deus criou Adão e Eva como seus filhos, e os anjos eram servos. Naturalmente, os anjos tinham líderes sobre eles. Lúcifer era um desses líderes. Vocês sabem que tem uma hierarquia também no mundo angélicos, né? Anjos, arcanjos, querubins e serafins, todos eles dentro da hierarquia celeste para servir a causa de Deus, para servir o propósito de Deus. Então, vamos analisar com mais profundidade essa questão das reações do arcanjo Lúcifer e a queda do homem. Por que que isso é importante para nós analisarmos? Porque, naturalmente, antes de Deus criar o mundo humano, os seres humanos, Adão e Eva, ele criou primeiro o universo e também, antes de criar o universo, ele criou os anjos. Os anjos são seres espirituais, eternos, que não têm um corpo físico e nunca terão um corpo físico. Deus, naturalmente, tinha ação de receber com os anjos, e os anjos atendiam à vontade de Deus e à direção de Deus. E Deus dava amor aos anjos, especialmente através da hierarquia, da liderança que existia. Então, antes da criação, o arcanjo Lúcifer, ele mais ou menos monopolizava o amor de Deus. Depois de criar todo o universo, finalmente, no sexto dia, Deus criou os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva. Naturalmente, quando Deus criou Adão e Eva, a intensidade de amor que Deus dava para Adão e Eva como filhos era muito maior do que a intensidade de amor que ele dava para os anjos, especialmente para o arcanjo. Então, depois da criação do homem, o arcanjo, ele começou a sentir amor diminuído em relação à intensidade de amor de Deus para com Adão e Eva. Depois disso veio o ciúme, depois veio a inveja, depois veio o ódio e depois veio o desejo de vingança. Todos esses sentimentos, naturalmente, o arcanjo Lúcifer, ele devia ter lutado contra isso, ele devia ter dito para si mesmo: seu arcanjo, você foi criado como um servo, mensageiro de Deus, e Adão e Eva foram criados como filhos. Então, você ama esses filhos de Deus e você cuida deles, ajuda Deus na sua dispensação. Ele devia ter estabelecido esse padrão dentro de si mesmo, mas ele não combateu o mal em si mesmo, e esse mal se avolumou, cresceu. Isso é real também para nós. Se nós não combatemos o mal que existe, que aparece dentro de nós, ele vai produzir estrago em nossa vida, porque isso nós herdamos, infelizmente, como uma consequência da queda do homem. Então, veja,
dois tipos de situações aí, dois tipos de queda que houve no Jardim do Éden. O arcanjo Lúcifer, naturalmente, é um ser espiritual, e ele espiritualmente fez Eva experimentar o sentimento, né, do prazer sexual, da vontade sexual, né? Estamos no plano espiritual. Depois Eva, com o seu corpo físico, foi buscar satisfazer esse desejo e essa vontade sexual através de Adão, ok? Então, Adão, ele tinha naturalmente um corpo espiritual, assim como Eva, mas ele também tinha um corpo físico, com um órgão sexual. Então, quando Eva, possuída por aquele espírito sedutor do arcanjo Lúcifer, deu em cima de Adão, Adão cedeu à tentação. Por isso que em Gênesis 3 a Bíblia fala tentação de Eva e queda do homem. O homem não resistiu à tentação de Eva e ele sucumbiu à tentação de Eva. Então, vejam, quando nós olhamos aqui essa situação, Deus queria estabelecer a família ideal, um homem e uma mulher, um esposo e a esposa, para gerar filhos de Deus e formar essa família ideal como nascente da humanidade. Mas isso foi impedido por Satanás. Como? Lúcifer induziu Eva a ter um relacionamento sexual ilícito com ele. Então, transmitiu para Eva o pecado e a natureza decaída. E Eva se relacionou com Adão e transmitiu para Adão a mesma natureza. E Adão e Eva geraram filhos que tiveram a mesma natureza. Não a natureza de Deus, mas a natureza do arcanjo Lúcifer, que é o pecado e a natureza decaída. Então, família, sociedade, nações e o mundo vieram a herdar não os atributos originais de Deus, mas os atributos do arcanjo Lúcifer. Por isso que eu falei que essa foi a maior tragédia da vida dos seres humanos. Então, como resultado da queda, nós temos que entender o que é o pecado, de acordo com o princípio divino. Pecado é a violação à lei celeste. Claro que nós temos que entender, eu como advogado sei, se não existe uma lei, qualquer coisa que você faça não vai ser considerado uma infração à lei, porque não existe lei. Mas Deus foi muito sábio, ele estabeleceu uma lei para que ela não fosse violada. Quando Adão e Eva violaram a lei, eles foram contra a vontade de Deus, né? Porque violação à lei celeste, quando uma pessoa forma uma base comum com Satanás, estabelecendo a condição para uma ação de dar e receber com ele. Ok? Então, pecado é isso, e pode ser por 4 maneiras nós podemos pecar: por pensamentos, palavras, atos e omissões. Na verdade, são pensamentos e ações. Isso resume a maneira como nós podemos pecar. Lembro que tem uma passagem na Bíblia que Jesus falou: se um homem olhar para uma mulher no seu coração a desejar, já adulterou com ela. Imagina quanto adultério por pensamento não acontece o tempo todo, né, na face da terra, em função desse desejo. Também, Coríntios, encontramos lá 4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Deus deste século, naturalmente, é o arcanjo Lúcifer, é Satanás. João 12:31, agora é o juízo deste mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. Naturalmente, o príncipe deste mundo é um príncipe falso que usurpou erroneamente, né, de uma posição de domínio, quando ele, na verdade, não era o dono. Né? Então, Satanás, com a encarnação do pecado, né, fez Eva e Adão se unirem e geraram filhos, descendentes, e expandiram o domínio do mal sobre a terra, o domínio de Satanás sobre a criação através dos seres humanos. Interessante porque lá em Romanos 8, a Bíblia fala que a criação geme como que dores de parto, aguardando a adoção de filhos. Então, alguém vai perguntar, mas como que pode existir essa influência
né, do mundo espiritual sobre nós. Satanás tem os seus anjos e os seus maus espíritos no mundo espiritual. E eles influenciam o espírito do homem decaído sobre a terra. E o espírito do homem decaído influencia o corpo físico que pratica o mal, que pratica pensamentos ou ações centralizadas em Satanás. É assim que o mal acontece nessa terra. Então, essa conduta, ela vem desta maneira. Então, a vontade de Satanás, que é fazer o mal e servir um propósito egoísta sem Deus, toda a ação que for feita desta maneira é um mal. E toda a ação que servir um propósito altruísta centrado em Deus é uma boa ação, é o bem. João 8,44, essa é uma das passagens mais duras que Jesus falou quando pisou essa terra. João 8,44 fala, vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, ok? Lucas 22:3, a Bíblia fala, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número de 12. Veja que aí está uma das evidências como o mau espírito influencia o corpo físico do ser humano na terra. Em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Outra coisa também, como resultado da queda, 4 tipos de pecado que veio a existir na nossa árvore genealógica. Infelizmente, nós temos uma árvore de pecado em nossa vida. O primeiro é o pecado original, que é a tendência, o desejo sexual ferrenho que persegue o ser humano, perseguiu no passado, persegue agora, continua perseguindo os seres humanos desde o Éden. Segundo é o pecado hereditário, que é o pecado que nós herdamos dos nossos antepassados. Terceiro é o pecado coletivo, um grupo, a máfia, um grupo de criminosos que se reúne para fazer coisas erradas. E o quarto é o pecado pessoal, considerando aqui o pecado original é a raiz, o pecado hereditário é o tronco, o pecado coletivo são os galhos e o pecado pessoal são as folhas dessa árvore do pecado. Por isso que precisa o Messias para ele vir e cortar o mal pela raiz. Cortar o pecado original. O Messias, o propósito do Messias é eliminar o pecado original, porque quando você corta a árvore pela raiz, aquela árvore pode morrer definitivamente. Além do pecado, nós temos também a natureza decaída. Temos 4 tipos de natureza decaída. Vejam vocês. Quando Deus criou Adão e Eva, estava dando amor aos seus filhos, o arcanjo Lúcifer, na posição de servo, não podia ter sentido amor diminuído, ciúme, inveja, raiva, desejo de vingança. Ele, na verdade, deveria ter combatido esse sentimento dentro dele para não permitir que essa natureza decaída viesse a existir e viesse a ser multiplicada nos seres humanos. Então, não amar como Deus ama e a quem Deus ama é a primeira natureza decaída. Vamos pensar um exemplo. Quando Deus enviou Jesus na terra para o povo escolhido de Israel, Deus amava Jesus ou não amava? Deus amava demais o filho dele. O que Israel deveria fazer com Jesus? Deveria amá-lo, cuidar dele, se unir com ele, ou devia pregá-lo numa cruz? O que o povo deveria fazer? O povo devia tomar o ponto de vista de Deus em amar aquela pessoa que Deus amava, que era Jesus, ok? Sair de sua própria posição. O arcanjo Lúcifer saiu de sua posição de servo, mensageiro de Deus, de líder da comunidade angélica, e foi ter um relacionamento dentro da sociedade humana, um relacionamento ilícito, que não deveria ter acontecido. Inverter o domínio, ao invés de ser dominado por Adão e Eva como senhores da criação, filhos de Deus,
ele dominou Adão e Eva, ele usurpou a posição, ele roubou a posição de Adão e Eva como senhores da criação. E também ele multiplicou o ato criminoso. Todo aquele coração errado, estranho que ele tinha, ele multiplicou isso em Adão e Eva, ok? Então, aí explicando mais detalhadamente, né? Não amar como Deus ama é a quem Deus ama. Claro que Deus amava Adão e Eva e o arcanjo Lúcifer devia ter também amor, respeito, carinho por Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva como senhores da criação, também senhores sobre os anjos. Então, o arcanjo Lúcifer devia se submeter a Adão e Eva. Né? Essa passagem de Judas 6:7 mostra essa posição de senhores da criação. Isaías 14:14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O arcanjo quis ser como Deus. Inverter a ordem de domínio, né? Adão e Eva deviam dominar o arcanjo, mas infelizmente o arcanjo dominou Adão e Eva. É a multiplicação do mal. Naturalmente, Deus deu a palavra para Adão e Eva. E essa palavra, Adão e Eva deveriam ter obedecido e se unido, e em cima dessa palavra, deveria ter educado a descendência também. Mas, infelizmente, eles desprezaram, desobedeceram a palavra de Deus e acataram a palavra do arcanjo Lúcifer, ok? Nossa sociedade humana é a projeção do que ocorreu no Éden, a promiscuidade sexual e a violência, porque logo em seguida, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, nasceu Caim e Abel, todo mundo sabe a história, o que Caim fez com Abel. Caim assassinou Abel. Então, a sociedade humana nasceu em cima de um ato de promiscuidade sexual e de violência, de assassinato. Hoje, ao olhar a sociedade, nós encontramos refletida na sociedade humana aquilo que aconteceu com a primeira família lá no Jardim do Éden. Essa é a herança do Éden. Como vamos combater isso? Naturalmente, a primeira coisa, nós temos que entender exatamente o que aconteceu de errado para poder consertar isso. Então, a queda, segundo o princípio divino, que é esse livro de revelações que nós estamos transmitindo para vocês através dessas conferências, a queda é a relação sexual fora do princípio e da vontade de Deus. A queda é a falta do domínio sobre o desejo sexual. A queda tem a ver com dois desejos sexuais. O desejo sexual prematuro, antes do tempo, e o desejo sexual excessivo, ou seja, com a pessoa errada. A queda do homem é a raiz dos problemas humanos. A queda tira a sensibilidade para as coisas espirituais. A queda mata o espírito do ser humano. Por isso que a Bíblia fala, conheço as tuas obras, tens jeito do que vive, mas estás morto, ok? Então, quanto à interpretação bíblica, nós devemos entender que é necessário não simbolizar aquilo que é literal e não literalizar aquilo que é simbólico. Então, aqui estão desvendados os 5 enigmas da Bíblia, ok? Primeiro, o fruto proibido, que é o sexo ilícito. Segundo, a árvore da vida, que é o homem, Adão. Terceiro, a árvore da ciência do bem e do mal, que é a mulher, Eva. Quarto, a serpente, que é o arcanjo Lúcifer. E quinto, o jardim do Éden, que é o planeta Terra, que foi aonde Deus criou os primeiros antepassados humanos. Então, com isso, nós encerramos a nossa apresentação sobre a queda do homem. Agradeço muito a atenção de todos vocês e desejo que realmente Deus inspire, ilumine e guie a vida de cada um. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Silvão. Uma grande salva de palmas para esse grande homem, cheio de conhecimento. E realmente, muito obrigado, Dr. Simão. Esse aqui realmente é um capítulo da queda do homem. É uma grande revelação dos séculos. Eu sei que, por muito cristão, eu também, quando vi esse capítulo pela primeira vez, levei um choque terrível. Mas foi olhar a Deus por muitos meses. E realmente Deus me confirmou isso que aconteceu com Adão e Eva.
Claro, cada um é livre, né, de acreditar ou não. Mas se nós compararmos a história de Adão e Eva e hoje, é a mesma história. Sempre me perguntei, por que então a queda foi difícil para restaurar? Sabe por quê? O que aconteceu dentro da família de Adão e Eva está acontecendo, foi acontecendo durante toda a história humana. Até hoje, todos crescem, chega a 15 anos, 20 anos, 21 anos, vai cair. Então, quer dizer, a queda está se repetindo todo santo dia. Aí é difícil para resolver. Então, para mim, pessoalmente, como apóstolo, foi uma grande elevação da minha vida, mas também foi uma grande libertação, porque estava procurando alguma coisa que me dar força para vencer o pecado. E depois que venho a saber disso, tem 40 anos, eu estou nesse caminho firme e forte, eu quero agora alegrar a Deus. Então, esse aqui faz parte da Associação das Famílias, para a Unificação e Paz Mundial. É a teologia dessa família. Agora, a UPF surgiu dessa teologia e criou essa ONG, que encontra com pastores, com padres, com muçulmanos, com todo mundo, chamando, por favor, vamos nos unir, vamos deixar para lá nossas barreiras, nossas limitações, vamos nos unir e combater o pecado. Nós estamos combatendo, nós estamos no mesmo caminho. Agora, quem acredita que Adão ia cair pelo pecado? Não. Mas vamos acreditar que nós herdamos a natureza ruim. E dentro da família de Adão e Eva já aconteceram dois crimes. Crime sexual e crime de matar. E isso que está dominando o mundo hoje. Um quer matar, o marido mata a mulher mata o marido, um mata o filho, um mata os outros, mata. Você vê hoje o Jornal Nacional, só tragédia, só. Um jornalista fica 1 hora na frente do microfone falando só tragédia. Esse aqui, resultado de quê? Da queda do ser humano. Deus Anjinho chorou no jardim de Getsemane, no jardim quando ele chamou os 3 discípulos para orar. Ele chorou até as veias sair sangue. Ele ficou desesperado. Ele gostaria realmente de fazer muito mais antes de ir para o mundo espiritual. Mas mesmo assim, Deus reverteu a situação, ele foi para o mundo espiritual, casou com o Espírito Santo, se tornou o pai espiritual do cristianismo. Ele falou que volta, porque não acabou. Ainda o pecado está aqui na terra. A meta de Deus é eliminar, liquidar o pecado. Deus não quer ver o pecado no coração de qualquer um de vocês. Deus quer nos purificar completamente do pecado e nos transformar em seres humanos completamente ligados a Deus. Isso é o propósito de Deus. E nós, da UPF, queremos passar para você esse ensinamento que nós temos, porque já não quer guardar coisa boa só para nós. Queremos compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção. E para essa tarde, gostaria agora de deixar você ver um vídeo da UPF. Então, vamos ouvir, é um vídeo de 5 minutos e depois nós vamos encerrar com um cântico que nos dá a graça de Deus. Obrigado. Durante a cúpula de 2020, foi realizada a primeira Assembleia Geral com 120 personalidades importantes e 7.000 líderes de 171 países, reunidos sob a visão de alcançar a paz mundial através da interdependência, prosperidade mútua e valores universais. Os discursos dos presidentes e de Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da ONU e atual presidente do Conselho Nacional de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente na Coreia, destacaram a visão do Conselho da Cúpula. And I hope we all work together to make this world much better. As such, it is indeed incredibly meaningful to host this summit. I'd like to thank and extend my special gratitude to Dr. Hak Ja-han for hosting this summit
and commend her long-standing commitment to peace and reconciliation. សម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមនិងវិនាសកម្មសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមហាសន្និបាតនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់សន្តិភាពទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យធំធេងប្រកបដោយអត្ថន័យផ្លែផ្កា Por eso me permito felicitar a los fundadores de la UPF, porque están haciendo lo que otros solo hablan. La UPF y sus fundadores están invirtiendo sus recursos para que los líderes mundiales hablemos, pero también hagamos en cada uno de los lugares donde vivimos y lideramos. La FPU, qui a démontré de manière tangible aux yeux de nos compatriotes nigériens et des Africains, en faisant l'honneur au Niger d'accueillir en novembre dernier le sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement. Mesdames et messieurs les participants, ayons le courage et la bravoure d'instaurer la paix dans le monde. Nous en avons cruellement besoin. As primeiras damas de vários países se uniram com o mesmo coração e determinação que seus maridos. Em dezembro de 2019, na República de Palau, foi organizado com sucesso a Cúpula de Primeiras Damas da Ásia-Pacífico, que reuniu 80 mulheres líderes, incluindo 20 primeiras damas que abriram a Associação Internacional de Primeiras Damas para a Paz, a fim de resolver, com coração materno, os problemas fundamentais do mundo e assim espalhar o movimento feminino pela paz. We must look into ourselves, draw upon that value, and work together as women. Traditionally, would to create solutions to challenge the threat that our families are facing in our homes and our nations. Let's take this opportunity to build strong relationship and partnership for our future and for the future of our children. So important in this day and age of my beloved mother and our heavenly Father. Women save the world? Yes! Acompanhado pela Associação das Primeiras Damas, a Nossa Mãe ampliará o horizonte de um mundo de paz, através da estreita colaboração com o Conselho de Cúpulas. No limiar da era da civilização do Pacífico, a Assembleia Geral do Conselho de Cúpulas reuniu a resolução de 120 chefes e ex-chefes de Estado para lançar a União Ásia-Pacífico e promover a paz na Península Coreana. A visão do Conselho de Cúpulas criará uma nova história, a de um mundo unido e celestial. Muito obrigado. E realmente é um vídeo que mostra o grande trabalho da UPF nesses últimos 20 anos de sacrifício. Estão vendo aqui são as grandes autoridades junto discutindo sobre a paz. E nessa noite aqui, estou muito grato de ver vocês aqui, realmente sentado aqui 1 hora, sacrificando seu tempo. Muito obrigado. Nós queremos compartilhar também o conhecimento que vocês têm. Queremos ser humildes, servir à vontade de Deus. Gostaria de fazer oração. Obrigado, bom Deus, Pai. Obrigado pela sua graça. E nos perdoe, Pai, se nós, durante a história humana, nós não entendermos seu verdadeiro coração de pai e de mãe.
é um momento de grande verdade, Pai. Nos ajude, em cima da verdade, nos unir com seu amor. Como o Senhor nos falou em Coríntios, tudo vai desaparecer, mas o que vai sobrar é o amor. O amor nunca vai desaparecer, porque o propósito da criação é criar o amor. Estou aqui nessa noite aqui com seus filhos e suas filhas, pessoas religiosas, pessoas cristãs, que estão pregando as igrejas, que estão cuidando das famílias, que estão cuidando do próprio coração. Ora que o seu Espírito Santo, nesse momento, guiando e protegendo ele, Pai. Ora que cada um puder realmente, nessa noite aqui, refletir sobre a nossa própria vida e descobrir realmente o mundo do pecado que está dentro de nós e achar o caminho de se libertar. Porque realmente, Pai, nada que é mais poderoso que o Senhor. O Senhor é em cima de tudo. Agora, nós que precisamos de levantar o Senhor. Senta, Pai Celestiais. Nós agora queremos te dar conforto. Nós queremos te dar alegria com uma relação de piedade filial. Nós queremos ir de porta em porta, achar seus filhos perdidos e trazer de volta no coração do Senhor. Nos perdoe, Pai, nessa noite. Nos perdoe e nos ajude. Em nome de Jesus e dos verdadeiros pais. Amém. Obrigado. Vamos ouvir agora um... Muito obrigado, muito obrigado. É um cântico muito profundo mesmo. Onde que fala, Deus me pegou lá do lixo, e quebrou minhas correntes e me transformou o filho dele. Então, o capítulo que você viu hoje, por favor, reflete. Tem pessoa mandando mensagem que tem alguma pergunta, mandando mensagem que quer conhecer mais. Então, depois desse seminário, meu plano é que agora conversar com cada um de vocês pessoalmente, né? Quem quiser conhecer mais, nós estamos aqui para isso. Quem também quer nos ensinar, nós estamos aqui também para receber o ensinamento dele. Tá bom? Então, senhores, para hoje, foi muito bom de ter vocês hoje, muito bom. Ontem, foi mais ou menos uns 50 pessoas que estavam aí. Quer saber quantas pessoas estavam aqui hoje? 33. 33 é que? A vida de Jesus. Então, isso mostra que realmente nós estamos no caminho certo. Nós estamos carregando, nós estamos ajudando a carregar a cruz de Jesus. Vamos não ser espectador que vê Jesus passando com a cruz. Tem que falar, Jesus, me dá essa cruz. Eu vou carregar. Senhor, descansa. Essa aqui é a nossa atitude. Esse aqui é o nosso comportamento. E queremos morrer muito melhor que isso, com esse comportamento. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a família de vocês, a vida de vocês. Se protege contra esse coronavírus, por favor, né? Como qualquer doença. E realmente que Deus proteja sua família. Amém? Adieu. Muito obrigado e boa noite a todos. Pode abrir o microfone, falar tchau para todos. Vamos só lembrar que amanhã nós teremos testemunho de 2 líderes americanos que vão estar falando conosco. Ixi, ok? Por favor, não percam amanhã. Ao mesmo horário. Espírito de Deus, mesmo horário. Maravilha. Parabéns, doutor Simão. Obrigado. Parabéns, como sempre, inspirado por Deus, viu? Obrigado, querida Selma. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe.